de... Deixa eu me ajeitar aqui. Ah, olá, João. Oi, João, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Olha, eu fiz tanta live esse mês e esse é a primeira via Instagram, então vamos ver. Ah, você fez live por quais plataformas? Então, praticamente por todas, mas pelo Instagram não. Fiz praticamente por tudo, praticamente. Então tá bom, vamos deixar um minutinho aí para as pessoas entrarem. Aqui em Curitiba hoje está tendo um apocalipse zumbi, né? Tá bem chovendo, ventando, tem um monte de bairros aí que não tem luz, Sim, tá sim, bem. eu encostei todas as janelas porque tá um ventão aqui, eu tô morrendo de frio. Tá bom. Então, acho que enquanto as pessoas estão entrando, vale falar, essa é uma iniciativa da Agência Vogue. A Agência Vogue, ela tem 10 anos no mercado, é uma agência de comunicação digital e marketing, né? Comunicação e marketing digital. Ela tem entre seus valores equidade de gênero, diversidade como um todo. E pensando nisso, a gente promoveu durante o longo dessa semana, né, essa semana e semana passada, uma série de encontros com temas sobre o público LGBTQIA+, né, em comemoração ao mês do orgulho. Então é isso aí. E hoje a gente está com um convidado, com o João. O João ele trabalha na Ibanks. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente. Ah, normalmente eu peço para as pessoas acabarem me apresentando, porque quando a gente fala de diversidade é engraçado, né? A quantidade de rotulações que acabam surgindo. Bom, então, Uhum. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Eu acho que parabéns, primeiramente, pela iniciativa de vocês, estar promovendo essa série de ações e por vocês terem isso como valores, eu acho que dentro da empresa, porque acho que quanto mais está em voga, mas ter isso como valores dentro de empresa e fazer a promoções de eventos como esse faz a total diferença. Então, para quem não me conhece, eu sou o João, trabalho no Ebanks há 5 anos, mais ou menos. Hoje eu trabalho dentro do time de comunidade. O time de comunidade ele faz parte de um time maior, que é o time de cultura. E aí, cultura a gente está dividido entre comunicação interna, endomarketing e comunidade. E aí, especificamente, o meu time, a gente vai cuidar um pouco das devolutivas sociais do Ebanks. O que a gente identifica, né? Que o Ebanks é uma empresa que está aí há 8 anos no mercado e que a gente colheu muitos frutos da sociedade, né? Muitos talentos. E aí a gente também tem uma responsabilidade social com a sociedade. Então, é justamente o nosso time que cuida de todas essas nossas ações. E a gente tem algumas verticais que a gente acredita e que a gente vai desenvolvendo aí ao longo dos dias, né? E eu especificamente, apesar de que a gente fala, né, que todo mundo é dono de tudo dentro do time de comunidade, mas eu toco especificamente diversidade, cultura e social. Apesar de social tá tudo aí embutido, mas acho que de linhas gerais é isso. Fala um pouquinho, acho que talvez de formação. A minha formação ela é bastante diversa, acho que eu tenho uma formação bastante multidisciplinar. Fiz letras,
português e italiano, fiz artes cênicas, a minha pós é em comunicação e sociedade. Eu gosto de falar um pouco da minha pós porque eu trabalhei com análise de discurso sobre as primeiras notícias da AIDS no Brasil. Então, hoje, quando eu falo de diversidade, eu trabalho muito com viés dialógico. Então, mostrando para as pessoas que muitas vezes, antes da gente pensar em políticas e qualquer coisa do gênero, a gente muitas vezes a inclusão ela vai se dar pela forma como a gente fala. E aí eu chamo muita atenção pelo fato de que muitas vezes o que a gente acaba falando, aquele termo, por mais que a gente não queira dizer aquilo, aquele termo ele já é carregado ideologicamente. Então, de outras épocas, né? Então, e aí então a minha pós foi em comunicação e sociedade e o meu mestrado foi em culturas e identidades. Aí eu trabalhei com aquisição de português para os estrangeiros, mais pela parte da interculturalidade e concepção de erro. E aí, de um ano para cá, eu tenho me debruçado bastante aí sobre estudos de diversidade, políticas inclusivas. Tenho bastante trabalhos voltados com o movimento social, então já trabalhei muito com projetos de acolhimento, língua de acolhimento para haitianos e sírios. Tem um trabalho também para a inclusão um programa de inclusão Educa Afro, que é justamente prevendo a inclusão de negros dentro do ciclo universitário. Acho que é isso, assim, bem resumidamente aí as coisas que eu tenho feito nos últimos tempos. Mas é um currículo bem diverso, né? Bem bacana. E aí eu estava pensando aqui um pouco no que você está trazendo, eu já queria encaixar uma pergunta. Essa pergunta foi feita pela Silvia, que é uma das sócio-proprietárias da Vogue. Ela pergunta assim: já sabemos que as organizações mais inclusivas são também as mais lucrativas. Mesmo assim, há relutância por parte das chefias em adotar times mais diversos. Como podemos promover a inclusão consciente, que é diferente daquela que cumpre com cotas, né? E a mudança de comportamento sempre tem que vir top-down? Cara, eu acho assim que se as nossas lideranças, nossos líderes, né, a gerência, os CEOs, eles não estão comprados com isso, muitas vezes a execução, a prática da diversidade, ela não vai acontecer. E possivelmente, eu acredito que não necessariamente tenha que surgir top-down. Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de grupos de comitês e IRDs dentro de instituições, existem grupos que eles acabam surgindo top-down, mas quando isso é uma coisa muito imposta pela liderança, isso acaba não saindo de forma fluida e saudável. Então, eu acho que é uma via de mão dupla e uma construção coletiva, né? Porque, justamente, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de pessoas, e a gente tem que considerar algumas características, por exemplo, a historiosidade, né, dessas pessoas e as realidades, que muitas vezes elas acabam sendo diferentes e elas precisam dialogar. Especificamente... Pode falar, Rodrigo, desculpa. Não, é isso mesmo, concordei. E aí, eu acho que quando a gente tem, dificuldades em gerências, especificamente líderes, que têm dificuldade nessa inclusão, em fazer da contratação e trazer um time mais diverso, existem, eu acho que, muitas coisas. Eu, particularmente, hoje, falo muito como um aliado, não sou uma pessoa de recrutamento, mas como uma pessoa que consegue agregar para o time de recrutamento, promovendo as ações que eu promovo. O que eu acredito fundamentalmente, quando a gente está falando de diversidade, a gente tem que entender de números. E muitas vezes, acho que para os líderes terem o entendimento que numa contratação, a especificidade técnicas, muitas vezes, quando a gente está falando de diversidade, ela pode faltar. Faltar no sentido assim, por exemplo, se a gente vai considerar a população trans. Obviamente, eu não posso falar como uma pessoa trans, mas eu, com o meu lugar de fala, um lugar de homem negro privilegiado, a gente constata, né, que a população trans é uma população que está super à margem. Né? Então, a primeira luta delas é sobreviver. E aí, quando elas conseguem sobreviver, muitas vezes ela já passou a vida toda excluída, então ela não teve acesso a uma formação de educação de base. Então, essa formação técnica que as empresas, muitas vezes, elas vão procurar, elas não vão acabar tendo. Mas essas pessoas, elas passam por tantas outras coisas na vida que elas vão despertar e vão desenvolver muitas outras qualidades. Então, eu acho que trabalhar com essa reflexão e com essa conscientização com os líderes, ela é bastante importante.
Obviamente que a gente tem posições X que vão exigir determinadas coisas, né? Então, eu acho que é muito um trabalho de diálogo, sabe? E no fundo, quando a gente consegue fazer comparativos, né? Porque hoje a gente tem pesquisas e mais pesquisas mostrando o quanto a diversidade ela promove réguas, né? E aí a gente consegue ter uma entrega melhor, uma entrega maior e um alcance maior. E aí, quando a gente também, acho que hoje, quando a gente tem notícias, acho que a questão do acesso à informação, por mais, né, que grande parte da população brasileira ela não tem acesso, notícias, por exemplo, como o caso da Bombril que aconteceu essa semana, obviamente que se a gente tivesse um time diverso e a gente tivesse um representante negro, aquilo não teria chegado no ponto que chegou. Né? E aí a gente tem vários outros exemplos, assim. Então, acho que quando a gente toca no capital e mostra esses exemplos que são um pouco mais palpáveis e táticos, isso faz com que a liderança ela acaba assumindo e entendendo. Mas, obviamente, acho que vai depender muito de pessoa para pessoa. A questão, acho que, dialógica, mas também eu acho que a forma como a gente vai costurando isso. Se a gente coloca isso como uma política interna, como fazendo parte do DNA da empresa, os líderes eles acabam assumindo isso, sabe? E isso que é uma coisa que vai se tornando organicamente e isso vai refletir muito dentro dos processos seletivos, das pessoas que chegam. Eu acho que, de linhas gerais, é isso, assim. E aí eu acho que tem muitas coisas específicas que vão contribuir também. Não, não, super. E isso que você falou, acho que da tua parceria com a RH e pegando o exemplo do Bombril, né? A Bombril que aconteceu essa semana, às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes, os decisores são homens brancos, cis e etc., né? Tanto da contratação como da aprovação de um material que vai para a rua, e isso faz com que a visão ela seja muito unilateral, de acordo com o repertório daquele público. Então, a partir do momento que você diversifica esse público, você traz para a tua instituição outros olhares, as decisões, elas começam a também passar por esses olhares, né? Sim, super, 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 super. Concordo plenamente, faz total sentido. Né? E aí, quando eu tô pensando aqui, hoje eu participei de alguns eventos da Eventos que você promoveu, com a sociedade, assim, foram eventos incríveis. E a Ebanks, acho que ela tem uma diferença porque ela já nasce diversa, né? Acho que eu nem sei se pensou nisso na construção da marca, mas o Ebanks, o X, no final, já traz uma questão que vai além do gênero, né? Que vai além de classificações. Então, por exemplo, né, isso de você estar trazendo, que você hoje faz parte de uma vertical de comunidade, de cultura, isso é uma novidade, é quase como uma nova profissão para muitas empresas, né? Super, super. Eu acho assim, quando a gente fala especificamente do Ebanks, eu sempre digo e eu reconheço o nosso lugar de privilégio, da cultura especificamente. Eu acho que o Ebanks ele foi construindo de pessoas muito open mind. Então, Uhum, esse fit cultural ele se deu desde o início, assim, porque a gente fala os nossos si, eles uhum, são todos porra loucas. Então, é engraçado assim que isso você respira isso quando você entra dentro do Ebanks, que eu acho que é muito diferencial quando a gente está falando de startup, né? Mas muito disso, isso basicamente não adiantava só eles proporem, né? Então a gente tinha que ter essa construção. Então, essa identificação do match cultural, obviamente, ela vai acontecer dentro do nosso processo seletivo, dentro da porta de entrada, e as coisas elas vão acontecendo tão organicamente que quando uma pessoa ela tem um modo de pensar e ela não se adequa a isso, ela acaba não ficando no Ebanks. Acaba sendo de uma forma muito natural, assim, ela buscando lugares onde ela se sinta a forma de ela de pensar e de agir vá mais de encontro com o que ela acredita. E aí é muito legal disso, porque acho que quando a gente tem essa cultura inovadora, a gente permite que as pessoas sejam quem elas são de verdade. A gente brinca que a gente fala assim, cara, aqui não tem esse negócio de você ser uma pessoa lá fora e aqui dentro você ser outra pessoa. Você não tem que se esconder. Você pode ser quem você é. E eu acho que dar essa liberdade para as pessoas, especificamente. E aí a gente tem, né, pesquisas que mostram que
hoje ainda, grande parte da população ela sofre discriminação, ela tende a se esconder por motivos óbvios, e a gente tem que entender muito que quando a gente está falando de um ambiente empresarial, o que a gente está propondo muito para a população da comunidade LGBTQI+, não é o que ela vai ter na realidade da porta lá fora. Então, que ao menos dentro desse ambiente, a gente tem que garantir que essas pessoas se sintam seguras e confortáveis, né? E acho que tendo essa cultura inovadora, ela vai fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis para que elas possam falar e contribuir. Então, obviamente, né, quando você se sente confortável, você vai buscar além. Você vai querer entregar mais, você vai participar muito mais da questão dos lucros e das participações da empresa como um todo. E isso eu acho que fica muito claro, já falar claro de forma pejorativa, né? Por que tem que ser claro? Mas acho que já dá para evidenciar muito, acho que da minha posição, pela liberdade que eu tive. Eu, dentro de comunidade, eu tinha duas verticais, que era a vertical de cultura e de social. A questão da diversidade, ela nasceu ali justamente nesse guarda-chuva de social. Ano passado, a gente fez um mês da diversidade, e aí a gente começou a discutir ainda o que a gente estava entendendo por diversidade. Porque acho que hoje esse termo ele provoca algumas armadilhas, porque muitas vezes é fácil você considerar a diversidade considerando só a comunidade LGBTQI+, ou você falar de diversidade considerando só uma vertical, tipo a comunidade PCD e tudo mais. E aí a gente pensou assim, cara, a gente precisa rever isso, e o que a gente está entendendo por diversidade. E como você disse, o Ebanks ele já vai nascer dessa cultura inovadora e diversa pelo fato de que a gente tem pessoas muito diferentes. Porque o Ebanks ele é uma processadora de pagamentos que vai processar para sites internacionais. Então, hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender o que o Ebanks faz. O que a gente vai fazer é pegar o valor em real, converter em dólar e mandar para fora. E aí, quando a gente está mandando para fora, os nossos clientes, necessariamente, são os sites internacionais. E a gente está falando, então, de AliExpress, a gente está falando de Wish, a gente está falando de Sony. Então, são pessoas que, culturalmente, elas estão alocadas em lugares diferentes. A forma de pensar, a forma de agir, são todas diferentes. Então, obviamente que a questão da interculturalidade, ela vai estar muito presente no nosso DNA e no nosso dia a dia. Então, isso surgiu desde o começo e foi uma coisa que foi se mantendo. E aí, como eu disse para você, acho que dar essa liberdade de promover eventos e você poder compartilhar foi a partir desses nossos eventos, trazendo, acho que, pautas e discussões que hoje a gente consegue repensar um pouquinho de forma mais estratégica. Por exemplo, acho que uma grande reflexão e contribuição desses eventos que a gente trouxe dentro do nosso processo seletivo de recrutadores, a gente colocou uma fase de diversidade. Então, a gente tem todo o processo seletivo e tudo mais, e a gente entende que os recrutadores eles vão ser a porta de entrada. Então, se eles não tiverem esse olhar acurado para a questão da diversidade, ela não vai acontecer. Então, ali a gente consegue identificar se essa pessoa é transfóbica, é homofóbica. E aí, então, a gente faz uma mesa e a gente coloca representantes diferentes. Então, a última aconteceu foi comigo, com o Rafa Bonfim, que é PCD, responsável também por diversidade, e para a Melissa, que é trans. E aí, a gente inchou a pessoa de perguntas, assim, colocando ela em questões, tipo, enciladas mesmo, para ver como que essa pessoa ela se comporta. Obviamente, entendendo que essa pessoa, ela não necessariamente ela tem que suprir, entender de tudo, mas ela, obviamente ela tem que estar aberta e buscar. Então, trabalhar com essa questão da inclusão, assim. E isso que você está falando, acho que tanto no exemplo da pessoa como no exemplo do Ebanks, em que momento você está situado na jornada, né? Então, por exemplo, quando no caso aí do teu processo de recrutamento e seleção, a pessoa ela entra nesse processo, não necessariamente ela já completou toda a jornada, mas ela precisa apresentar que ela está num processo de caminhar. E aí se entende se a jornada ela é compatível ou não. Que eu acho que é muito pensando, né, no Ebanks, como você trouxe, né, uma empresa que tem um certo privilégio, né, está em outro momento, não necessariamente ela é a fotografia do mercado. Talvez nesse caminho ela já caminhou um pouquinho mais, pensando nas empresas brasileiras mesmo, né?
ela já caminha um pouquinho mais do que as outras. E isso faz, inclusive, que ela puxe o discurso para um outro nível, não é? Ah, acredito que sim. E eu acho que também está muito nesse reconhecimento, assim, de que essa responsabilidade social que a gente tem e que a gente acredita Uhum. que a gente ainda não fez nada. E que a gente tem essa sede de querer fazer mudança e de transformar a nossa realidade, assim. Então, toda vez que a gente vai promover um evento, para você que já participou, acho que para as pessoas que vêm, a gente está sempre se arriscando. E a gente assumiu de um ano para cá que é, na verdade, assim, cara, a gente vai estar fazendo coisas que a gente não tem certeza. E a gente precisa ter aliados para dizer para a gente, cara, isso que vocês estão fazendo está totalmente errado. Vocês precisam mudar isso e aquilo. E, na verdade, tem dado muito certo, mas a gente sabe que tem muito caminho a trilhar, assim, também. E eu estava pensando aqui também, nisso que a gente estava conversando, certa vez eu li uma reportagem que ele falava da importância dos líderes homossexuais se assumirem perante as suas empresas, né? Inclusive porque ele nessa matéria ele trazia uma lógica de que como você vai desempenhar 100% do teu potencial se você precisa se resguardar e você precisa se proteger. Então, a tua energia ela fica numa proteção, como que você vai dar a mais? E aí, isso já coloca no nível de, de disputa com outros líderes e tudo mais, já te coloca numa certa desvantagem. Por quê? Porque você não está lutando ali com a sua energia integral. Você tá de uma forma parcial dentro da instituição. Isso é uma perda também, não é? Super, super, super. Eu tenho, agora durante o mês da diversidade, o mês do orgulho LGBT, eu tenho sido convidado para fazer algumas palestras sobre a questão da empatia. E aí eu faço um exercício, por exemplo, tem pesquisas que mostram, né, que 61% da comunidade LGBTQI+, elas escondem a sua orientação sexual. Obviamente que a gente tem toda uma questão estrutural que vai fazer com que isso aconteça. E eu sempre brinco com as pessoas falando assim, vamos fazer um exercício? Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês contem para mim como é que foi o final de semana de vocês. E aí tem algumas regrinhas. Duas regras básicas. Vocês têm que me contar, não precisa ser o final de semana todo, mas escolhe um dia. E aí você conta como foi. E aí a regra você tem que compartilhar uma parte do seu relacionamento, se não tem, inventa. Então você tem que contar um pouco como foi o seu dia, o seu final de semana com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada. E aí você tem uma outra regra que você tem que fazer uma troca de gênero. Então, se, por exemplo, o João, que é gay, ele não vai poder falar que ele passou o final de semana com o namorado dele. Então, tem que ser a namorada e fazer toda essa construção com troca de gênero. E aí a pessoa vai lá e faz. No começo eu dava um tempinho para a pessoa pensar, refletir e tudo mais. Hoje eu já coloco as pessoas na fogueira fazendo essa troca. E aí a pessoa ela tem que fazer, então, toda essa narrativa para a gente fazer na troca de gênero. E aí a questão da empatia, se colocando no lugar do outro, eu peço então para eles narrarem, contarem para mim como é que foi essa experiência empírica de fazer esse exercício, né? E aí eles contam, no começo foi meio estranho e tudo mais, tem que ficar atento nessas trocas e tal. E aí eu trabalho muito então com essa perspectiva de se colocar no lugar do outro. Então pensa que são 61% da população que todas as segundas-feiras elas têm que se esconder e tem que ficar fazendo essa troca. Ela tem que falar, ela tem que justamente deixar de compartilhar o que é ela de verdade para ela não ter que sofrer discriminação dentro do mercado de trabalho. Então, e isso é o que você falou, né? A pessoa ela vai se acanhando, se acanhando, se acanhando. Então, grande parte da produtividade dela, ela acaba perdendo porque ela acaba tendo que criar outras ferramentas, outras formas de trabalhar para ela conseguir se esconder. Sim, então eu acho que eu concordo e faz total sentido. E além disso, né, que a gente tem ainda essa visão muito estrutural da pessoa se esconder, né, por questões de sofrer LGBTfobia. Mas a gente tem empresas hoje que elas vão se colocar e se posicionar de forma que elas não vão aceitar. Então, por exemplo, uma pesquisa, se não me engano, da Lancet mostra que 20% das empresas elas falam que elas não contratariam pessoas gays, lésbicas, transexuais. E 11% das empresas elas vão falar que elas podem até contratar, desde que essas pessoas elas não assumam posições de liderança, sabe? Então, é engraçado isso, né? E também eu acho que trabalhar com essa conscientização coletiva, essa conscientização interna, faz total sentido. Porque muitas vezes a gente fala, né, tipo, a gente tem um ambiente aberto, a pessoa pode ser quem ela é e tudo mais,
mas às vezes é no discurso, na forma de falar, que vai fazer com que essa pessoa se retraia. Sim. Né? É até na página 2. Então, assim, você pode ser quem você é, mas até a página 2. Até a Passou página. da página 2, vamos voltar para as regras de RH. Super, super. E isso que a gente está falando existe como. Isso foi muito difundido no ano passado, onde você tinha que ter a sua vida pessoal preservada e a sua vida profissional. Né? Você tinha essa separação de vida privada com vida pública. Tem como a gente, enquanto ser humano, viver de forma desintegrada nesse formato? Não misturar pessoal com profissional? Cara, eu acho muito difícil. Eu, particularmente, aí eu assumo eu, João, falando, assim. Porque eu acho que nossos vieses, eles vão perpassar nas nossas ações. Então, eu acho que é muito difícil, muito difícil. E é aquilo, né? A gente acha que acaba criando um personagem, né? Então, Uhum. eu acredito que não tem isso. E eu acho que isso se apurou muito mais, eu acho, pela questão da cultura do Ebanks, né? Que daí a gente fala, cara, não adianta a gente esconder o que está acontecendo lá fora. Às vezes a pessoa precisa, ela está passando por uma necessidade que ela precisa fazer um home office. A gente acha que quanto mais a gente se adentra e a gente se compadece do que a pessoa está passando, a pessoa muito mais ela vai vestir a camisa e se sentir pertencente a isso, né? Então, eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que é muito, muito, muito difícil ser uma pessoa lá fora e dentro da empresa ser outra, assim. Entendi. E esse processo, a gente falou bastante da parte da liderança, né? Da pessoa para dentro da empresa. Mas para ela chegar para dentro, ela passa ali por uma membrana que é o RH. Qual que é a necessidade hoje de um RH, né, que ele seja mais plural, que ele seja mais diverso, mas também pensando agora, complementando, se a gente pensar nas pequenas e médias, às vezes nem elas têm um RH. Então, nem ela tem um processo elaborado de inclusão, né, de trazer esse profissional para dentro. É algo fundamental, não é? Concordo plenamente. Acho que é super fundamental. E aí a gente tem que, acho que como a gente brinca muito no Ebanks, a gente tem que tirar um coelho da cartola, né? Quando a gente não tem uma estrutura, particularmente, por exemplo, a gente, para quem está começando, não tem toda uma estrutura de RH para ter uma business partner, para ter esse acompanhamento, eu acho que é muito de buscar aliados. Que eu acho que é o que a gente fez muito, acho que durante esses últimos anos, assim, do tipo, cara, a gente não tem estrutura, a gente não tem uma pessoa, mas vamos procurar entender, fazer benchmark realmente com quem está um pouco mais consolidado e ver o que a gente consegue fazer dentro da nossa estrutura, né? De reconhecer um pouquinho dessas falhas e buscar fazer com que a gente tenha dentro de casa, assim, exatamente. Uhum. E pensando, né, nesse benchmark e o RH, tem também as opções de RH terceirizados, né? Existe hoje um movimento de empresas que fazem recrutamento e seleção baseado em diversidade, não tem? Cara, tem bastante empresas que fazem isso, e daí, obviamente, eu vou falar, né, da minha posição enquanto João, enquanto time de comunidade, não como uma pessoa de RH. Então, vocês me Bom, corrijam claro, e contribuam. Mas eu acho que uma das discussões que a gente sempre carregou dentro do Ebanks era até que ponto a gente conseguiria, até que ponto essa terceirização ela conseguiria nos agregar. Né? Hoje, quando a gente fala, principalmente, eu acho que falo, né, que eu já sou cachorro velho, dizendo em termos de diversidade, muitas dessas consultorias, eu acredito que elas pensam muito naquela parte, aquilo que você falou no começo, só na questão da cota. Né? E hoje a gente consegue identificar que o público, majoritariamente, quando a gente está falando de startup, é um público jovem, é um público que já é muito mais politizado. E que então só preencher a cota ela não vai dar conta. Sabe? E que, na realidade, o que vai acontecer no nosso dia a dia, uma terceirização ela pode não dar conta. Que era uma visão muito que a gente tinha, por exemplo, no nosso time de atendimento. A gente, particularmente, como eu disse, os nossos clientes finais são os sites internacionais. Mas o que a gente faz? A gente vende, a gente tem uma equipe de atendimento dentro de casa para atender o público brasileiro. Não seria a nossa, digamos, obrigação. Mas a gente tem muito essa preocupação. Seria muito mais fácil para a gente terceirizar isso. Não, mas a gente assume para dentro de casa. E como é que a gente vai ter pessoas falando em nome do Ebanks
não entendendo a realidade diária tipo, desse match, dessa cultura inovadora. Então, eu particularmente acredito que sim, a gente tem que fazer alguns recortes para empresas que estão começando, pessoas que não têm essa estrutura, que precisam terceirizar, mas eu ainda acredito que existam profissionais, né? Profissionais e profissionais. Mas acho que quanto mais dentro de casa, eu acho que a questão da diversidade e dos valores, ela acaba se tornando um pouco mais fluida e saudável. Assim. Uhum. Nossa, super. Acho que essa visão que você trouxe é uma visão também de pertencimento, né? Porque, Super, super. porque quando você traz, se você ainda traz a pessoa numa condição especial, talvez esse pertencimento já comece de uma forma abalada, né? Já existe um separatismo desde o início, né? Sim, sim. E que também tem aquilo, né? Que, obviamente, a gente tem uma pessoa falando de uma realidade que, no caso, ela precisa vender. Né? E aí, quando você chega nessa empresa, nesse local, o sonho a gente tem essa quebra aí também. Então, a gente fala muito desse processo de onboarding hoje em dia dentro do Ebanks, né? Então, cara, então, desde quando o Rodrigo recebeu essa vaga, o Rodrigo veio conversar com a gente, se o Rodrigo passou nesse processo, o Rodrigo não passou, então considerar toda essa experiência aí, né, desse processo. Nossa, isso é muito moderno, né? Pensar que a pessoa que vai participar de um processo seletivo, ela também vai ser uma defensora da marca, ela também vai sair atravessada por essa marca, então a experiência precisa ser, no mínimo, bacana, né? Super, super, super. É isso, a gente tem que começar a agregar cada vez mais experiência, né? É verdade. E pensando, né, a gente falou do Events, a gente falou de processo de recrutamento de seleção de médias e pequenas, mas as grandes, as multinacionais que não têm uma cultura de diversidade e, porventura, começaram a se ligar para esse fato. Quais são as dicas para essas empresas? A primeira dica é corre. Corre que vocês estão muito. Corre, corre porque vocês estão muito atrasados. Corre que vocês estão muito atrasados. Obviamente, eu acho que a maior dica que eu posso dar nesse primeiro momento é busquem aliados, porque a gente não está sozinho. Acho que tem muita gente muito mais experiente que pode contribuir. A gente tem, eu acho que, grandes serviços de consultoria. A gente tem, obviamente, né, uma grande massa que foi criada em relação à consultoria de inclusão e diversidade. Mas eu acho que a principal coisa também é estar aberto, porque eu acho que não é só simplesmente querer colocar da noite para o dia e ainda ter alguns receios, assim, porque hoje, quando eu falo muito de benchmark, as pessoas convidam, as pessoas querem saber muito do que a gente está fazendo dentro de casa e a gente compartilha. Então, mas eu ainda identifico que muitas pessoas que querem, a visão que elas apresentam, cara, elas não identificam que elas precisam mudar um pouco essa mentalidade e que elas precisam estar abertas, né, para inovar, para trazer a diversidade e para permitir que a pessoa seja como ela quer, quem ela quer ser, sabe? Então, do tipo, eu fico pensando muito hoje, quando eu penso na ideia de sair do Ebanks, talvez, eu fico pensando, cara, e se eu for para uma outra empresa? Será que eu vou poder me vestir da forma como eu me visto? Será que eu não vou? Como é que vai ser? Tipo, esse choque cultural? E porque isso também vai acabar me atrapalhando na minha produtividade ao longo do dia, né? E no meu desenvolvimento da minha carreira profissional. Então, eu acho que a principal coisa é realmente não coloque só por colocar na parede, né? E esteja aberto a dialogar e a fazer mudanças. Porque quando você está aberto, eu acho que a trabalhar com a questão da inclusão e da diversidade, você vai ter que pensar em mexer em uma estrutura que já foi consolidada há anos. Então, você pode ter um gerente que está ali há 20 anos, que daí também faz parte, né, da diversidade. Né? Ele vem de uma historiosidade, ele tem uma forma de pensar a qual hoje pode ser um pouquinho mais ultrapassada. E como é que ele vai dialogar isso? Né? Eu fico pensando muito também nessa ideia do tipo, por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele trabalhou há 30 anos na Coca-Cola, e aí, quando deu o tempo de casa dele, ele pensou, cara, eu preciso me aposentar, vou me aposentar. A Coca falou, cara, você não precisa se aposentar. A gente dá um jeito de realoca. Não, preciso aposentar, quero comprar minha fazenda e não sei o quê, não sei o quê. E a gente dentro de casa falava, pai, não preciso, por que você vai se aposentar e tudo mais? Daí tá, se aposentou. E aí, o que aconteceu foi, o meu pai
ficou um mês em casa, beleza, 2 meses, 3 meses. O meu pai entrou do tipo em colapso, do tipo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E aí ele voltou para o mercado de trabalho. Só que aí, o que ele vinha de uma empresa que tinha toda uma construção ao longo de 30 anos, e aí ele se deu conta que ele estava num mercado completamente inovador, dominado por jovens. Então, essa diferença, essa diversidade etária que ele enfrentava, ele não conseguiu. Ele não deu conta, assim. Foi um choque cultural muito grande, muito grande, muito grande. Então, quando as empresas que são mais consolidadas, né, que já tem toda uma estrutura ao longo de anos, eu acho que assumir, então, primeiramente, então, estar disposta à mudança e também considerar todo esse embate, esse choque cultural. Porque quando a gente está falando, então, de inclusão e diversidade, a gente tem que mexer na estrutura. Né? E colocar isso como valores também, né? Então, e pensar, então, que isso vai se dar também em toda uma construção. Não é só colocar. Então, é a questão do processo seletivo, é a forma como a marca se posiciona, é a questão do dia a dia, né? Então, do tipo, se você entra hoje dentro de uma empresa e você vê que a pessoa ela tem um porta-retrato com o companheiro dela ou com a mulher dela, faz completamente uma diferença. Então, são essas pequenas coisinhas aí que vão construindo, né? Nossa, é importante isso que você trouxe, porque a empresa, ela acaba participando da minha construção de identidade enquanto indivíduo. E às vezes, quando você não tem isso muito claro e você não entende os contornos, acontece isso, né? Você sai da empresa e a sua identidade acaba, porque a tua identidade, enquanto, né, era acordar todo dia naquele horário, era ir para a empresa X, era cumprimentar os amigos que rodeiam, era sair para almoçar com a galera, e de repente você tira isso do lado, não é como você virar uma chavinha e agora mudou, agora eu sou aposentado, vou voltar a fazer. E eu queria falar uma coisa também, acho disso que você estava trazendo. Muitas vezes a gente quer que a mudança se adeque a nós, mas a mudança é algo muito maior, né? A gente tem que aprender a fluir com a mudança, né? E não tentar colocar a mudança dentro da minha caixinha, das minhas necessidades. Faz Sim. sentido ou não? Não, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que é um processo de construção, assim, né? E acho que é legal a gente pensar também, acho que quando a gente está falando, então, desse processo de colocar a inclusão e promover a diversidade, que é um dos grandes receios que as empresas têm hoje em dia, no sentido, cara, o que eu vou fazer, então, do tipo, eu vou fazer uma contratação de uma pessoa trans, então eu preciso colocar um banheiro, eu preciso colocar isso e aquilo, e aquilo. E era uma coisa que a gente também sofreu, assim, vamos dizer assim, cara, o que a gente vai fazer? E aí eu lembro que a Ana Basílio, que fez a contratação da Melissa, ela veio falando para mim, João, do tipo, e agora? Do tipo, cara, a gente tá lascado, a gente fez a contratação e não sei o que, não sei o que, vamos preparar o ambiente. Eu peguei e falei, cara, o ambiente ele tem que estar preparado. Será assim? Não. Mas em vez da gente ficar fazendo toda essa construção, toda essa espetaculação, né, da chegada da Melissa, por que você não chega e não conversa com a Melissa? Falando, Mel, a gente nunca teve uma pessoa trans aqui dentro. E eu falei assim, é a primeira coisa que você deve fazer. Reconhece que a gente nunca teve e que a gente está disposto a entender quais foram as dores. E pergunta, por exemplo, pede para ela passar um feedback para você de todas as coisas que ela sofreu ao longo da vida, porque aqui a gente não pode mudar, né, o que ela já passou, mas a gente pode mudar o que pode ser daqui para frente. Que isso vai fazer com que a gente consiga ter um ambiente de trabalho receptivo, né? Então, que é muito disso, assim, que você está falando, né? De estar aberto à mudança, fazer a mudança. Então, eu acho que é isso. Acho que a base acho que, né, pelas minhas linhas de estudo, são a questão do dialogismo. A gente tem que dialogar, sabe? Então, acho que não adianta colocar um caminhão de coisas na frente sem entender um pouco da realidade, né? Das populações, das minorias, dos minorizados, especificamente. E o que você está trazendo em relação à inclusão também acho que é algo difícil, às vezes, para as empresas, principalmente as empresas mais hard, com foco em resultado, é sair um pouco desse hard skill e vir para um processo de acolhimento. Porque às vezes a pessoa também ela entra na empresa, né, pensando no público em geral, não só minorias, mas
né? Ela entra na empresa e ela já é jogada numa roda viva para fazer com que aconteça e com expectativas, e não tem esse momento de vamos aqui, vamos conversar, como que você se sente, o que que você já passou, o que que a gente consegue trabalhar junto. É um olhar mais humanizado para a pessoa, né, também. Sim, e que também faz total sentido quando a gente está pensando no desenvolvimento desse profissional, né? Porque acho que isso também é uma coisa que merece muito destaque quando a gente está falando de políticas inclusivas. Não adianta a gente somente incluir essa pessoa, como você disse, por exemplo, vai lá, contratou, agora tem aqui, cumprir minha cotinha de diversidade. Agora vai lá, você tem que me entregar esses números aqui até o final do mês. Né? E daí, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que pensar na ideia da retenção. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas consigam desempenhar as atividades dela e que elas também se sintam motivadas e identificar que elas podem crescer, né? Então, essa parte humanizada, ela faz total sentido, sim. Total, né? E acho que é isso, João. Eu não sei, assim, acho que a gente tem tanta coisa ainda para falar. Eu estou pensando que, na verdade, esse processo ele é uma construção de um caminho, né? E trazer todo mundo para a mesma etapa desse caminho talvez seja o esforço atual em a gente pelo menos conseguir fazer com que os conceitos, onde os entendimentos se nivelem de alguma forma, para a gente conseguir partir é, né, desse ponto. Então eu queria deixar agora aberto para você o que você gostaria de falar que não falou, acho que deixar alguma reflexão aí para a gente. Cara, eu acho que para quem está começando, assim, quando a gente eu tenho batido muito nessa tecla em relação ao mês do orgulho, é que as pessoas elas não precisam pensar que está longe a diversidade, que a gente tem que entender que somos todos diversos, né? E eu tenho trazido muito a pauta da questão da interseccionalidade, né? Que o que é? É aonde as diferenças elas se cruzam, né? Então é um ponto comum onde as diferenças elas se tocam. E quando a gente começa a pensar em interseccionalidade, a gente vai entender que todos somos plurais, né? Que todas as pessoas são diferentes. Então, acho que quando cai essa ficha, acho que a mentalidade e o dia a dia faz com que as pessoas elas consigam trabalhar de forma mais harmônica e saudável. Não fica aquela coisa robótica, tendo que fazer só para fazer ou ter que cumprir cota, sabe? E eu acho que um exercício aí que eu sempre deixo também como reflexão é para a pessoa sempre nessa posição, acho que a gente tem hoje, e para as pessoas que estão assistindo, obviamente, que tem acesso à informação, tem acesso à internet, tem acesso à tecnologia, né, por estar vendo essa live, fazer sempre um teste do pescoço. Né? O que é o teste do pescoço? É você olhar um pouquinho para o lado, né, e ver, né, a posição, né, de privilegiado que você tem e como é que você faz com que as pessoas que não são tão privilegiadas elas consigam ter esse acesso também. Acho que é isso a minha reflexão aí final. Cara, foi incrível. Muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por você ter aí parado uma horinha do seu dia para conversar conosco. Acho que foi muito esclarecedor. O objetivo desse encontro de lives, além de falar da diversidade, acho que a gente fomentar uma discussão do nosso momento atual, como você mesmo falou, não é algo que está longe, corre, que você já está atrasado. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. Obrigado também por você ter falado em nome dela. E a gente está aqui. Estamos juntos, estamos lutando e conte conosco. Conte com a gente também, Rodrigo. Estamos aí com as portas abertas. Então, beleza, obrigado. Obrigado Tchau, você. tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o João. Espero que vocês tenham gostado. Hoje encerra esse ciclo de lives da agência Vogue, né, em relação à semana do o mês do orgulho LGBTQIA+. Em especial, essa semana a gente trabalhou com uma série de conteúdos na nossa timeline, nos nossos canais oficiais, em relação ao evento. A agência Vogue, ela é uma agência de comunicação e marketing digital aqui de Curitiba. Então, qualquer coisa, conte conosco, vamos conversando. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até a próxima. Tchau!